Estamos aqui reunidas hoje para falar do Conexão Mulher. E para começar, vamos contextualizar o primeiro Conexão Mulher. Eu sou Elisete Castro, psicóloga e logoterapeuta. E damos uma sequência hoje nessa Conexão Mulher que começou dia 18 de agosto de 2024, no primeiro Conexão Mulher. Então, hoje a doutora Luzineide vai estar falando para vocês essa experiência que tivemos juntas. Nossa, foi maravilhoso aquele primeiro encontro, onde a gente pôde ter contato com várias mulheres. E aí, nesse primeiro encontro, a gente viu a necessidade dessas mulheres e decidimos ampliar esse Conexão Mulher. E nesse Conexão Mulher, agora deste ano, nós vamos, então, trazer mais profissionais, né? Para estar ajudando um pouco mais essas mulheres nas suas necessidades. Então, é esse o nosso objetivo, então, desse segundo encontro de Conexão Mulher, na segunda edição, né? E temos a nossa participante, Ilanita Su, que vai se apresentar e falar um pouco dessa propósita desse Conexão Mulher. A proposta do Conexão Mulher, dessa segunda edição, ela tem uma proposta provocativa. Ela vá cuidar do seu jardim. E para a gente entender a provocação desse tema, eu quero fazer uma pergunta para você que está aí e para nós que estamos aqui. Meninas, preparadas para a pergunta? Preparadíssimas. Vocês já ouviram falar a frase assim: a grama do vizinho é mais verde? Já. Vocês já ouviram? Sim, sim. Vocês já pararam para pensar por que a grama do vizinho é mais verde? Pensa aí. Qual a resposta? Por que ela é mais verde? Será que é porque o vizinho cuida melhor? Ou será porque a gente não gosta de ver o processo e a gente gosta de ver só o resultado? E a gente não vê esse processo, mas a gente vê o resultado e acha que aquele resultado é melhor, ou a gente valoriza mais o outro do que o eu, e assim, o do outro sempre é melhor que o meu. Sabe o que eu acho, Lanita? É porque olhar para fora dá menos trabalho do que olhar para dentro. Excelente. Olha, na verdade, a resposta é tudo isso que cada uma de vocês falaram. Talvez que você aí do outro lado também pensou, mas a resposta é mais profunda ainda. A grama do vizinho é mais verde porque não é porque ele cuida, é porque você cuida dela. Vá cuidar do seu jardim, que a sua grama vai ficar verde. Seu jardim vai florescer. E ele também acha a sua grama mais verde. Enquanto você está achando a dele mais verde, ele acha a sua também mais verde. Essa é a provocação do tema. Vai cuidar do seu jardim e não do jardim do outro. Mas tudo bem, a gente foi treinado para isso mesmo a vida toda. E teremos também a participação da Daniela Figueiredo, que vai se apresentar um pouquinho. Que alegria. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui junto com vocês e desenvolver esse projeto lindo juntas, porque nós sabemos que a mulher precisa ter essa coragem de olhar para o próprio jardim. E muitas vezes olhar e cuidar do próprio jardim dá muito trabalho. Sabe por quê? Lá no jardim tem rosas, que são lindas, mas também tem espinhos. E quando a gente vai cuidar das rosas, a gente se depara com o espinho, e o espinho dói. Viver, empreender, cuidar do jardim também é dolorido. Mas é só na dor que nós vamos ver o nosso jardim florido, bonito, e vamos ter a capacidade de ver a grama verde, assim como a do vizinho. Então, acho que o primeiro momento aqui fundamental é que tenha coragem de olhar para o seu jardim. Isso. Eu sou Daniela Figueiredo, estarei junto com vocês, vivendo esse momento maravilhoso. E vamos que vamos, cuidar do nosso jardim também, né, gente? Se a gente não cuidar da planta, né, das rosas que tem esses espinhos, e às vezes quando a gente vai cuidar, a gente machuca, né? Se machuca para cuidar. Ela não vai florescer. E aí a gente não vai ter o resultado, que é a beleza, que é o florescer, que é o estar
bem, né? Então precisa cuidar. E quando a gente fala para mulheres e vá cuidar do seu jardim e remetendo ao jardim sendo a mulher, a cada uma, né? A gente vai e pensa, o que eu estou fazendo por mim com relação à saúde? Meu nome é Luzineide Anaia, eu sou médica nutróloga. Então, eu vejo muitas mulheres chegando no consultório e, assim, deprimida, achando que tudo está perdido, que elas não estão entendendo mais como que elas estão vivendo agora, que é um momento muito difícil, principalmente depois dos 45, 50 anos, que elas começam a entrar, ter essa mudança, né, entrar na menopausa, e as alterações das vitaminas, dos minerais e dos hormônios. Quando a gente pensa cuidar do jardim, cuidar de si, olhar para si, e a gente vê essa necessidade, e às vezes elas estão tão desesperadas nesses momentos, e assim, não entendendo, porque algumas chegam e falam assim, eu não estou entendendo, até coisas que eu não gostava, agora comecei a gostar, eu estou estranha, eu não consigo, nem eu me suporto. Tem algumas que falam, nem eu estou me suportando, imagina quem está à minha volta, eu estou irritada, nervosa, eu não durmo bem, eu estou com calorão. Então, às vezes, precisa olhar um pouco o que o nosso corpo está falando e procurar ajuda, né, para suplementar essas vitaminas, esses minerais. E aí, quando ocorre essa suplementação, existe uma transformação. E aí elas chegam e falam, nossa, doutora, minha vida mudou da água para o vinho. Então, assim, é um pouco olhar para o que está acontecendo no nosso corpo, no nosso jardim e cuidar desses detalhes, que assim, uma suplementação, às vezes de uma vitamina, já faz toda a diferença. Então, um pouco de tudo que a gente vai falar ali também é essa parte, né? Cuidar do jardim, cuidar de você, cuidar do que é do nosso bem mais importante, né? Que a gente, quando fala em empreender, você pensa nos imóveis, você pensa em tudo que você vai construir, mas e se não tiver o maior bem, o bem mais importante, que é você, que sou eu, os outros imóveis, os outros investimentos, vai funcionar? Vai estar funcionando? Com certeza não. Então, é sobre isso. Doutora Luzineide, a senhora trazendo esse assunto, eu lembro de uma frase do Napoleão Hill, e essa frase eu carrego ela para minha vida. Se você quer ter sucesso na vida, você precisa de 3 coisas. Ele coloca: mente sã, corpo são e o desejo genuíno de servir ao maior número possível de pessoas. A mulher, ela precisa, para ela se sentir completa, uma completude, ela não passa sem uma independência financeira. E o que a gente vê hoje nas mulheres que elas querem empreender, né? E um dos principais motivos do empreendimento feminino é a necessidade, passa pela necessidade. E um outro segundo é porque elas querem estar mais perto dos filhos. Elas querem empreender para poder exercer também a maternidade. E só o terceiro lugar que vem por uma independência, porque eu quero a minha independência financeira. Então a mulher sempre está pensando no outro. Mas até para você empreender e para você ter sucesso e conseguir ter independência na sua vida financeira, que é o que muitas mulheres precisam, você precisa estar com o corpo são, com a mente sã, e o desejo genuíno de servir o maior número possível de pessoas já nasce impregnado em nós, né? E nós servimos primeiro de casa, os filhos, o marido, e isso é lindo na mulher. Mas para você conquistar e esse sucesso tão falado hoje, o corpo precisa estar são, a mente precisa estar sã. E por falar em mente sã, corpo são, vamos então dar ênfase no que nos reúne aqui. A gente também fala sobre a amizade. E essa amizade
que estamos aqui já fazendo a conexão mulher. Então, ela já começou aqui entre a gente. E fomos sendo apresentadas uma para a outra, conectando as suas histórias. Quando a doutora Luzineide fala de saúde física, hormonal da mulher, e que eu sei que é uma pessoa que vai agregar muito nesse segundo encontro, porque o primeiro, para quem participou, já foi belíssimo, aí a gente acrescenta a Daniela com o empreendedorismo feminino. E aí chega até mim a questão da saúde mental. O que é saúde mental? É quando eu me conecto corpo, alma, tudo que envolve essa psique humana. Mas, olha para você ver o quanto é importante a gente estar discutindo nessa tarde de sábado, que será dia 23 de agosto, né? Já vamos pensando nessa data, sei que está próxima, mas é isso aí. O que nos une aqui para a gente falar conexão mulher? Vá cuidar do seu jardim. No que já foi falado por aqui, é esse entusiasmo, a vontade de alcançar mais mulheres para pensar em saúde mental, saúde financeira, saúde física. Nossa, e desenvolvimento humano com a Ilanita Sul, que tem assim uma caminhada aí de mais de 20 anos desenvolvendo pessoas e inclusive, né, eu posso falar para vocês, ela foi eu fui aluna dela no Sebrae, então assim, eu estava fazendo gestão de pessoas. Então voltando para o Conexão Mulher, nós estamos conectadas para conectar com mais mulheres. Esse é o segundo de vários que virão ainda, porque a gente começa, depois a gente melhora. Então, vamos construir junto a Conexão Mulher. Uau! Não é? Juntas. Aqui virão outras participantes que a gente já tem para o Conexão Mulher. Então, ele não vai parar em nós 4, porque éramos 2, agora somos 4. Então, a tendência é a gente querer falar de mulher para mulher. Qual que é a idade, Elisete, que pode que vocês estão preparando? A idade que você tem. Você é mulher, você pode trazer sua mãe, você pode trazer quem você quiser, você pode ter a idade que quiser. As experiências trocadas, elas são tão ricas, mas tão ricas, que é o valor que você tem, é que você sente se você vai se conectar aqui. Qual que é o valor que eu busco? O que eu busco para eu me autoconhecer? Então, puxando para a minha prática diária, esse projeto ele é começado por mim, que convidei a doutora e ela abraçou, e convidei as duas. É conexão ou não é? Conexão mulher. Conexão mulher. Então, o que eu vejo no meu atendimento do dia a dia, dia após dia, do sofrimento humano, sobretudo o sofrimento humano feminino, é que nós carregamos aí uma hereditariedade de sofrimento. A mulher ela é muito funcional. Ela faz uma função. E muitas vezes o autoconhecimento para uma mulher de 40, 50, 60, 70, o autoconhecimento, ela chega nessa idade já adoecida, e a primeira pergunta que eu faço, né, no atendimento é: quem é você? E dá aquele desconcertado, assim, fala assim: não sei, eu sou mãe, eu sou isso, aquilo, mas quem é você? Aí eu pergunto novamente: quem sempre esteve com você? E aí vai desconstruindo que foi só um servir, mas o servir, ele é muito bom, só que não é só servir. E os amores? E as conquistas pessoais? Então, eu atendo muitas pessoas próximas a aposentar. E agora? Vou aposentar. E agora? Não empreendi. Não cuidei da saúde física. Só me doei. Só doou. Tá, e nós somos mulheres que temos uma espiritualidade, que temos uma religião, e somos conectadas também pela espiritualidade, que foi uma força superior nos uniu. Né? Não vamos dizer que é mérito nosso. E aí, quando a gente vê as passagens, os apelos, né, do evangelho, de cuidar do outro, mas em nenhum
momento falou, descuide de você para só cuidar do outro. Eu tenho que estar muito bem, porque eu estando bem mentalmente e existencialmente, eu assim vou dedicar ao outro. Quando eu não cuido da minha saúde, também é um ato de você não se amar e não amar o outro. Como que eu cuido do outro? Me amando, cuidando de mim, preservando as minhas emoções, que inclusive emoções, sobre a gestão de emoções, né, também está dentro do jardim que a Ilanita vai estar falando melhor. Então, se eu não cuido da sintonia de corpo e alma, e quem sou eu, e qual o sentido de minha vida, às vezes eu passei pela vida existindo, mas eu não realizei sentido. Eu não realizei o propósito de missão. Sendo logoterapeuta, a minha fala no Conexão Mulher, e aqui hoje é permeado, né, pela questão da existência, do sentido, do cronos que vivemos o tempo hoje, né? Cronologicamente tem uma data, mas o kairos, que é o tempo da graça. Qual que é o tempo da graça? Hoje. Qual que é o tempo favorável? Hoje. O que hoje eu sou? Então, não se preocupe com o seu histórico lá atrás. O importante que eu sempre falo é daqui para frente. Você realiza. Se o jardim precisar, né, de ser regado, ele precisa ser de hoje em diante. Então, a proposta do Conexão Mulher é trazer essa interação de quem é você, qual sua missão, qual o sentido de sua vida, também trazendo essa diferença entre nós aqui no atuar, mas trazendo a mesma finalidade. Vocês concordam? Que é a mesma finalidade e que nós somos, né, multinecessidades. Então, tem várias áreas do saber, do conhecimento que se conecta com a necessidade do ser humano. E, sobretudo, para você, mulher. Vá cuidar do seu jardim, é um encontro altamente impactante. Porque não é um encontro somente com outras mulheres que você estará lá, mas é um encontro principalmente com você. É o seu encontro. É um encontro com bases sólidas no conhecimento da ciência e da interdisciplinaridade. Olha quantas mulheres com uma profundidade de conhecimento científico, cada uma em uma área. São assuntos que a gente vai abordar com base na psicologia, logoterapia, medicina, neurociência, psicanálise e empreendedorismo. Você já parou para pensar esse encontro com você e com outras mulheres? Ele tem uma base, mas uma base em 4 pilares da saúde. A saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual e a saúde emocional. Vá cuidar do seu jardim para que você floresça. Uau! Maravilhoso! Eu estou super feliz em participar desse evento. E quando a Elisete fala assim, qual que é a idade? Que idade você tem que ter para participar desse evento? Não tem idade. Tipo, se você é uma mulher que está pensando em empreender, você está... Se você tiver 15 anos, 16, 17, tem meninas de 17, de 15 empreendendo. Então, se você tem essa idade, você é convidada. Se você tem mais, né, tá com 40 anos, tá com alguma necessidade de alguma alteração que você sente que está diferente, você também é convidada. Então, a idade é a idade que você... Não tem idade definida, né? É um evento que vai abranger aí a filha, a sobrinha, a mãe, a avó. Então, venha para o Conexão Mulher. Não existe tempo para sonhar e para realizar sonhos. Eu me casei aos 40 anos. Eu achava que eu já estava com o prazo quase de validade vencido. Só porque não é assim. Nós vamos ter muitas conexões neste Conexão Mulher e serão conexões profundas.
mas a principal conexão que nos une aqui nesta mesa é um propósito de realmente poder contribuir entre nós, porque sempre quando nós nos colocamos a servir o outro, a primeira a ser servida somos nós. Acho que a primeira de todas que nos une é o próprio Deus, porque a palavra do Senhor fala que não cai uma folha que não seja permitido por Ele. Então, se nós estamos aqui nos propondo a fazer essa conexão mulher, é para que você também realize os seus sonhos, para que você floresça, para que você conquiste. Não existe tempo, não existe idade, não existe hora. A hora é agora. E o empreendedorismo, ele fala assim para nós, tem um conceito que eu amo demais, que é o da Luísa Helena Trajano. Ela fala assim que empreender é fazer acontecer, apesar das circunstâncias. Então, mulher, você que está aí, faça acontecer e comece agora. Faça acontecer na sua vida, faça acontecer os seus sonhos, faça acontecer os seus projetos, faça acontecer o que está aí, ó, dentro do seu coração, porque você pode. Com a graça de Deus, nós podemos ir muito mais longe do que imaginamos ir. Exatamente. E por falar em empreender, eu envio para a Daniela, que é coordenadora das mulheres empreendedoras segundo o coração de Deus. E eu atendendo às minhas meninas, né, que elas sabem que carinhosamente eu chamo ela de meninas, já tratamos ali todas as demandas da psicoterapia. E aí eu falo, agora está na hora de você participar das mulheres empreendedoras. E ela fala, mas eu sou funcionária pública, eu não vou montar nenhuma empresa. O primeiro impacto, né, Daniela, é que elas pensam assim, que para participar de mulheres empreendedoras, elas precisam montar uma empresa. Ai. Aí que está o que me uniu com a Daniela, gente, foi exatamente vocês, a necessidade de vocês que eu falei, eu preciso aproximar da Daniela. E a Daniela tem lá os testemunhos das meninas que a gente compartilha aí, elas também sabem, e vem para nós assim e fala, Lisete, que lugar é esse que você me apresentou? Então, o empreendedorismo, primeiro, o empreender, eu preciso falar isso com ênfase, o empreender é em mim. Eu sou essa empresa. Eu sou o meu melhor e maior empreendimento. Se eu não olho para mim como um empreendimento, se eu não cuido da minha saúde, das minhas emoções, se eu não cuido da minha espiritualidade, eu não consigo empreender. E vamos pensar, olha aí, a gente já tem a prática e hoje estamos falando sobre isso, verbalizando o que já foi prática, que já foi experiência e já foi o que essas mulheres já encontraram dentro de si o empreendedorismo, mesmo achando que era para montar uma empresa. Ela fala assim, eu tenho uma fala assim, nossa, agora eu tenho uma visão completamente diferente do que é empreendedorismo. Mas quando você pensa em empreender, algum tempo atrás, você pensava que homens era algo masculino, o empreendedorismo. Então, a Daniela vem contribuir junto com essas nuances aí das outras áreas, saúde mental, autoconhecimento, neurociência, saúde física, porque o empreendedorismo talvez seja para nós aqui o principal foco de empreender em si mesmo. Não é o resultado? Com certeza. Que a gente une para pensar assim, mas como que é? Eu valho o valor que eu tenho, eu é que me dou o valor. Então, se eu posso empreender, seja numa função, seja em algo que eu tenho um dom natural que eu posso desenvolver, uma habilidade, ou seja, através de conhecimento e demanda de mercado e por aí vai. Só que antes tem um processo anterior, e nós estamos falando de jardim, porque esse cuidar do jardim é esse empreendedorismo. Então, tudo está dialogado. Pode usar metáfora, pode usar realidades, histórias de vida. Então, vai ter, assim... o empenho nosso é para que você entenda que o maior empreendimento é você que faz acontecer dentro de você. Nada muda fora se a mudança não é interior.
Nada, né? Então, o processo de terapia, ela é uma das ferramentas mais importantes, mas existe várias outras. Nem todas as pessoas têm acesso ao desejo de estar na terapia ou acesso, mas quando ela vem saboreando desse redescobrir, desse desconstruir. E o empreendedorismo hoje, nos dias de hoje, né, plena, o tanto que é volátil tudo, a gente precisa se redescobrir, ressignificar. E aí vamos trabalhar o autoconhecimento. Oi, Nossa, Elisete, quando você fala assim de empreender, eu costumo falar muito para as pacientes, né? Eu falo assim, o seu maior patrimônio chama-se o quê? Você. Porque se você não cuidar desse patrimônio, os outros que estão em volta, por exemplo, um imóvel, não sei, aqui a gente está fazendo uma passagem, né? Então a gente passa por essa vida e a gente vai, né? Vai chegar o momento que a gente vai voltar para casa, né? Que eu falo que é o céu. Então, se a gente vai voltar, tudo isso vai ficar. O maior patrimônio que a gente tem é a gente mesmo. Então, a gente tem que investir, né? Cada um investir em si para poder conseguir cuidar do outro, para poder construir relacionamentos fortes, empresas fortes, porque tudo é aqui dentro. Passa por nós. Isso é uma verdade, né? Tipo assim, você olhar para você. Eu tenho uma frase também que eu gosto muito, eu sou cheia das frases, gente. Minha vida é guiada por frases. Elas são profundas. Elas são profundas, é que é sempre de dentro para fora. A gente dá o que tem. É sempre de dentro para fora. É sempre de dentro para fora. Além de ser mentora, consultora em vendas, de já empreender há mais de 20 anos, eu também me tornei analista de perfil comportamental. E fazendo essas análises, como eu estou inserida no meio das mulheres e sempre quem vem são as mulheres, a gente percebe que nunca é sobre o empreendedorismo, que nunca é sobre a empresa, mas é sempre sobre nós. Uhum. É não saber quem eu sou, é não saber qual a minha missão, é não saber por que eu estou aqui, é não entender a grandiosidade de ser mulher, a grandiosidade da nossa missão, a grandiosidade de ser assim quem você é. Então é sempre, sempre, sempre de dentro para fora. Aí quando elas falam, Dani, por onde que eu começo? Eu acho bacana que tem muitas que chegam, Dani, eu quero empreender. E aí, como é que eu começo? Eu começo por você. Comece pelo seu jardim. Comece por você, comece pelo seu jardim. Dani, aonde que eu invisto? Em você. Invista numa terapia, invista num curso de comunicação, invista em conhecimento. Uma outra via que eu acredito que transforma a vida das mulheres é a via do conhecimento, a via da educação. Às vezes a gente não faz, não evolui porque a gente não conhece. O conhecimento liberta. Então, o caminho é sempre por onde que eu começo, comece por você. E nós já temos, porque nós, mulheres, já temos uma empresa em nossas mãos. Gente, vocês querem ver? Administrar uma casa é fácil? Não. Gerir estoque é fácil? Acabou o arroz, acabou o feijão. Então a gente está trabalhando. Gerir pessoas. Você quer trabalhar com desenvolvimento humano? Você quer desenvolver as pessoas da sua empresa e os seus filhos lá em casa? Como é que tá a gestão com as crianças? De pessoas. Isso é riquíssimo. Você começar entendendo o processo de empreendedorismo como dona de casa. Né? Esposa. O marido pode trabalhar o tanto que for. Ele chega em casa, a mulher tem a capacidade de fazer o dinheiro dele ir por água abaixo, sim ou não? Sim. Sim. É ela que gera os recursos da casa. Então, a conta de água, ela que pode administrar se vai vir caro ou se vai vir barato. A de energia, do mesmo jeitinho. Programar uma viagem está na mão da mulher, gente. Só que a mulher, muitas vezes, negligencia o papel de empreender dentro de casa. E a casa é uma... Ela não se reconhece ainda. Ela não se reconhece no papel da liderança. Isso. Ali realmente, nas aulas que eu faço de gestão de pessoas, que a Elisete teve comigo numa oportunidade, como aluna, como ela disse no início, todas as vezes nas aulas, eu digo já no início,
nós vamos aprender a administrar a empresa, mas baseado sempre paralelo com a sua casa. Olha. Porque na sua casa tem contas a pagar e receber, Oh, tem pessoas para serem administradas, tem os recursos e tudo isso que a Dani disse. Aí, Dani, eu lembrei de uma coisa muito interessante na sua fala, que essa fala me remete à seguinte situação. Além da gente levar a liderança da mulher para si mesmo, para o outro, administrar ela primeiro, a Dani falou do conhecimento. Você sabe qual que é a parte principal do Vai Cuidar do Seu Jardim? O propósito dele, que puxa todos os outros, é o autoconhecimento. E aí é onde entra a Dani. Por isso que eu disse que é um trabalho interdisciplinar, baseado em ciência mesmo, com vários profissionais com conhecimento. Só que para eu buscar esse conhecimento antes, Daniela, a gente não tem que ter o autoconhecimento para saber qual é o conhecimento que está me faltando aqui, qual é o que está me faltando, o que eu quero, o que eu gosto, o que eu não gosto também, o que eu preciso. o que direciona? Qual que é o meu propósito? Qual é o propósito, como buscar ele. Como buscar? Meninas, vocês separaram o quanto é difícil para a gente fazer autoconhecimento. É tão fácil eu falar o que a minha amiga gosta. Não. Olhar É para o tão fácil. outro. Olhar para o outro e ver as qualidades, até o propósito de vida dele. Às vezes é claro para mim, mas não é claro para ele. E, Lanita, eu vejo assim, ó. Gente, se autoconhecer demanda tempo, dedicação, esforço. E amor. E amor. Compaixão. Misericórdia. Misericórdia. Porque é o seguinte, quando você começa a parar e a fazer esse processo, é tão doloroso. E aí você se depara com quem realmente você é. E fala assim, gente, eu preciso mudar e mudar dá trabalho. E muitas vezes E a aceitação. gente... Aceitação. Eu lembro de... Quando eu sempre fui católica, mas teve um tempo que eu comecei a buscar mais Deus. E eu nunca fui devota, nunca tive devoção a nenhum santo, nunca tive esse processo. De algum tempo atrás que eu estou entendendo melhor e estou me lançando. Mas eu lembro que um dia lá em casa, em oração, o Senhor me pediu uma devoção a Jesus misericordioso. Olha. E aí eu tinha um quadro de Jesus misericordioso lá em casa. E aí, naquele momento eu não entendia por que dessa devoção. Mas eu entendia muito forte que era Deus me clamando essa devoção a Jesus misericordioso. E eu comecei a viver esse processo de autoconhecimento. E aqui tem uma psicóloga, tem uma médica, elas vão poder afirmar o que eu estou falando, que autoconhecimento é uma vida inteira. É para sempre. Para sempre. Todos os dias. A gente só tem dia de começar, mas não tem dia de terminar. E aí eu fui vivendo e fui parando, né? Foi quando eu precisei parar um pouco, porque engravidei novamente, veio o casamento. E aí eu entendi por que a devoção de Jesus misericordioso. Eu parei para olhar para mim e aí eu me deparei com muitas coisas. Me deparei com a arrogância, me deparei com a prepotência, com a culpa. E mexer nessas feridas é bom, gente? É terrível. Mas olhar para si necessário. e encarar, sabe? E olhar a verdade de quem somos nos faz crescer. Exato. Cuidar do jardim, quando você vai cuidar da rosa, vai encontrar espinhos e esses espinhos vai te machucar. Mas é só cuidando que a rosa vai florir. Então, Exatamente. cuidar de você, olhar para essas coisas que nós não queremos olhar e que demanda de nós tempo, que demanda de nós dedicação, é o que nos faz fazer, é o que nos vai fazer crescer enquanto mulheres. Gente, eu tô aqui encantada. Se eu não estivesse nesse processo aqui juntas, eu certamente já iria fazer minha inscrição, porque eu estou querendo descobrir o que é tanto desse cuidar desse jardim, o que é além do delícia. cuidar. Eu estou querendo entender um pouco mais do empreender diferente do empreender. Porque tá meio assim. Então, se eu não tivesse aqui com vocês, eu já estava fazendo a inscrição. Aí, já... Porque esse evento tá prometendo. Tá prometendo. Tá muito... E a gente caminhando assim para essa estrutura, né? Quando a Daniela diz do autoconhecimento, das dificuldades, a gente vai falar também
sobre o que o Viktor Frankl fala, que é o autor de logoterapia. O Viktor Frankl, ele passou pelo processo nos campos de concentração do nazismo, e ele tem uma história muito bacana, e o livro é Em Busca de Sentido, que muitos conhecem, né? Quem não conhece também pode vir. E o Viktor Frankl, ele tem... a logoterapia já existia. Ele já tinha começado, mas empiricamente ele viveu aquele cárcere. E ali ele tem essas descobertas da potencialidade do ser humano. O que ele diz para nós? Que o ser humano ele pode estar no cárcere, ali fisicamente privado, com inanição, com tudo que ele passou ali. Mas ele é sempre livre para decidir. Uau! Sempre o ser humano tem essa liberdade última. Ele pode estar no leito de uma UTI. Ele ainda é livre para interpretar como ele vai, seja o sofrimento, seja outro. Mas o sofrimento nos humaniza. Sim. O sofrimento nos humaniza. Nós somos aqui mais mulheres maduras, a Daniela chegando aqui na maturidade, né, Daniela? Você é a nossa mascote aqui. Ah, coisa boa. Gente, mas que maravilha. Vamos esse momento. Mas assim, o sofrimento nos humaniza. Quando ela diz arrogância, isso, né, orgulho, é porque a tendência para a autotranscendência, né, que é um conceito da logoterapia, que o ser humano ele realiza sentido quando ele autotranscende, é quando você já... como você interpreta o seu sofrimento? É com vitimismo ou com determinação para sair disso, ou querendo vir no Conexão Mulher para falar assim, deixa eu ver o que essas 4 estão preparando para eu me conectar comigo mesmo, que é a ideia principal, e qual que é o aprendizado que eu vou levar, o legado disso aqui para a vida. Ô, Elisete, e se eu bem entendi, lá no finalzinho vai ter uma abertura para fazer perguntas e respostas? Perguntas e respostas. Ah, não acredito. Já prepara essa pergunta aí, porque o que a gente não souber, a gente vai buscar as informações para conectar o máximo, porque vem essas curiosidades, ou então partilhar um pouquinho de qual é a sua história, né? Então, estamos abertos também. Agora vamos... partir agora esse momento para a estrutura do nosso encontro. Diz, Ilanita. Ilanita vai começar falando aí da proposta e a doutora Luzineide logo entra também falando da proposta física, a Daniela com o empreendedorismo, e eu vou, né, estar falando sobre esse sentido de vida, sentido de conectar e estar intermediando aí as perguntas e as respostas para o final. Terá o coffee, né? Olha. Vamos aí, meninas, falando o que a gente preparou. Break. Eu só queria acrescentar um pouquinho da sua fala, que você falou que se a pessoa estiver presa, mesmo assim ela ainda consegue muito, dependendo do como ela é, do que ela pensa, do que tem dentro dela, né? José, lá na Bíblia, ele estava preso. Exatamente. E na Bíblia fala que ele estava guardado, era um momento. Então, ele estava preso, mas mesmo ali preso, ele serviu aquelas pessoas que estavam ali, né? E depois ele falou assim, ó, lembra de mim, quando vocês saírem. E os coleguinhas dele saíram, e quando o faraó, né, estava lá, sonhou, e não tinha ninguém para interpretar esse sonho, e alguém chegou lá, o coleguinha chegou lá e falou assim, ó, tem uma pessoa que está lá na prisão que consegue. Ele falou, pois busca esse homem. E foi que ele foi, libertou. Então, se ele não tivesse tido essa visão de ajudar e de pedir, né, conecta comigo, lembra de mim, ele não teria... É humildade? É humildade, é sabedoria, é propósito, é tudo junto, né? Se ele não tivesse tido essa sabedoria, ele não sairia dali e ele não seria um dos homens mais ricos também, né? E por falar em José, José descobriu a missão dele. Através também dele, né, ter vida interior. Então, assim, é muito maior, né, tudo isso, mas só dando essa ênfase que é bem bacana mesmo, né? José do Egito, gente, para quem quer empreender, precisa ler o livro de Josué.
começando lá no capítulo 19 ao 45, é a história de José do Egito. E aí, já puxando assim o gancho, gente, que eu tenho um treinamento lindo do Egito às vendas. Olha! Aí você vai aprender a vender de acordo com a história de José do Egito. Olha, maravilhoso. Que você nem sabia, né? Não sabia. Conexão é isso, gente. Conexão, mulher, gente. Falando, se eu tivesse aqui, eu estivesse só assistindo isso, eu já ia correr e fazer minha inscrição logo. Porque eu já tô doida para pegar logo esse evento. Então é isso, né? Bacana mesmo. Então venha para o Conexão Mulher. Estamos preparando tudo de bom para vocês. Vamos descobrir a potencialidade que tem o ser humano e, sobretudo, a mulher, porque nós estamos aqui para falar de mulher para mulher. A gente começa, depois a gente melhora. E para te ajudar a começar a pensar um pouco sobre isto, eu quero te convidar para fazer o seguinte exercício agora, e vale para vocês também, meninas. Ok. Vale para vocês. O exercício é o seguinte: imagine que o seu corpo, a sua mente, o seu coração é um jardim exuberante. Mas para que esse jardim continue lindo, é necessário cuidar. Descobrir onde estão as ervas daninhas, como as meninas estavam falando aqui, retirar algumas, cuidar das plantinhas que estão brotando aí. Mas para isso você precisa de autoconhecimento, conexão e muito amor no seu coração. A gente te vê lá. Até breve. Dani. Uau, autoconhecimento, conexão e muito amor no seu coração. Gente, ó, maravilhoso. Vamos, ó, autoconhecimento, conexão e muito amor no seu coração. Vem. Autoconhecimento, nós vamos estar aqui, vamos te ajudar a você iniciar. Conexão, existe algo melhor do que estar conectado com mulheres no mesmo propósito? E muito amor no coração. Isso eu tenho certeza que você tem de sobra. O que não falta mulher, o que não falta na mulher e no coração da mulher é amor. Só que você só coloca esse amor muitas vezes no lugar errado. Precisa ser colocado primeiramente em você, porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. E se falta amor em você, vai faltar amor para os seus também. Então se ame em primeiro lugar, se cuide. Vá, vem cuidar do seu jardim. Doutora. Maravilha, né? Então, gente, vamos, se vocês buscam conhecimento, buscam um momento para conectar com outras mulheres que às vezes têm está enfrentando a mesma dificuldade que você. Se você também está buscando um momento para dar risadas, né? Para se encontrar com outras amigas que às vezes você não vê há muito tempo. Esse é o momento. Então, nós vamos estar disponíveis para passar o máximo de conhecimento, né? Para que vocês consigam cuidar do jardim. Eu já estou doida também para saber o que mais que tem por trás dessas, que ervas daninhas são essas que precisa mexer, que precisa tirar. Então, esse é o momento. Então, venha para o Conexão Mulher, vá cuidar do seu jardim e com certeza você vai ter muitos benefícios, vai conectar com mulheres e vai ser tudo de bom. Gente, que dia que vai ser ele? O Conexão Mulher acontecerá dia 23 de agosto de 2025, às 13 horas até às 18 horas. E ela acontecerá no auditório do I9, aqui no Jardim América, na T9. E esperamos por vocês. Façam a inscrição, estará aqui na descrição, o link estará aqui na descrição. Esperamos por vocês. E corre porque as vagas são limitadas. Até. Vá cuidar do seu jardim, venha para o Conexão Mulher e vamos estar ali para acolher, para orientar e para aprender também com vocês, com as suas experiências. Venha, faça sua inscrição. Nós vamos te ajudar a iniciar a cuidar do seu jardim. Olha que mesa mais linda. Então vem, agora a decisão é sua. Só faz a inscrição e vem. Venha. Acho que finalizamos.